Boa noite. Meu amigo Pedro Henrique mandou uma mensagem para mim solicitando que eu mandasse para ele uma receita de pizza, massa de pizza, só massa. Faz aquela massa lá e tal, manda aí uma receita aí, tal, eu quero fazer uma pizza aqui. Tentei fazer uma pizza aqui, mas não deu certo, coloquei aqui no liquidificador. E aí você faz uma massa muito legal, manda para mim a receita. Eu mandei, ele tentou fazer e tal. E aí eu pediu para eu fazer algo mais específico. Eu trouxe aqui, temos aqui aproximadamente 400 gramas de farinha de trigo. Temos aqui água morna com 10 gramas de fermento biológico, já devidamente dissolvido na água. Temos aqui uma pitada de sal. Aqui um pouquinho de açúcar. O açúcar, vou só dizer que ele é o alimento do fermento, né? Então, em contato com o fermento, ele vai trabalhar melhor a sua qualidade. E aqui um pouquinho de óleo. Então, eu vou misturar primeiramente a água, a massa, e vou mexendo aqui com o dedo mesmo, devidamente higienizado, devidamente limpo, né? Vai mexendo aqui, ó. E a massa começa a misturar. Eu vou colocar agora o óleo. O óleo são 2 colherinhas de óleo, apenas colher de chá de óleo, né? Para não ficar muito gorduroso, não ficar muito gordurosa a massa. Vou misturando. Vou colocar mais um pouquinho agora da água e vou mexendo aqui com o dedo mesmo, né? Com o dedo mesmo vai mexendo, vai misturando, vai se amalgamando aqui, ó. Isso, ó, juntando aqui. E a gente vai agora com a mão, pondo a mão literalmente na massa, coloca mais um pouquinho da água, né? Uma xícara d'água para 400 gramas de farinha de trigo digamos, é suficiente, né? A gente vai misturando, ó. Ela vai pregando na mão, ficando aquela coisa meio gosmenta, e a gente continua misturando e vai separando, colocando literalmente a mão na massa, né? Vai mexendo, mexendo, mexendo. E aí o Pedro Henrique perguntou: e professor, e o ovo? Não, não leva ovo não, né? Não leva, ninguém coloca ovo em massa de trigo, aliás, na massa de pizza, tá? Não existe essa história de ovo, são só esses ingredientes mesmo. Vai misturando aqui, ó, já começou a dar forma já a massa, ó. Começa a dar forma, separa da mão aqui um pouquinho, mistura mais um pouquinho, coloca mais um reliquinho aqui, ó. Pronto, e continua mexendo, continua aqui. Nesse ponto aqui eu vou colocar o açúcar. Ó, só um pouquinho, só um reliquinho mesmo de açúcar. Não precisa adoçar a massa, só porque sendo o açúcar o alimento do fermento, né? Então, consequentemente, ele vai ajudar na fermentação. Depois que a gente misturar bem aqui, já tiver desgrudado, a gente vai deixar 2 horas aproximadamente, né, para poder fermentar. E o sal, o sal a gente só coloca depois, né? Porque o sal, ele é o contrário do açúcar. Se o açúcar ele é o alimento do fermento, o sal é a morte do fermento. Se você misturar imediatamente fermento com sal, o que é que vai acontecer? O fermento não vai fermentar e aí a massa vai morrer. Ó. Começou já, ó, começou a separar da mão, ó, começou a desgrudar da mão e continua sovando mais um pouquinho. Sova mais, mistura bastante, ó. Isso aqui daqui a pouco, quando a gente colocar na bancada, né, para poder fazer a pizza, vixe, aqui vai estar só o filé. Daqui a pouco que eu falo é assim, daqui a 2 horas, vai precisar mais ou menos umas 2 horas para haver essa fermentação, né? Ver deixa para descansar durante 2 horas, é quando ocorre finalmente a fermentação. E no finzinho, se você não quiser colocar o sal, também não precisa não. Você pode colocar o sal só quando abrir a massa, né? Depois que tiver tudo pronto, a massa tiver só o filé, aí você vai abrir a massa, aí você pode, já antes de colocar
o molho de tomate, você pode jogar uma pitadazinha de sal por cima. O sal aqui ele é quase desnecessário, tá? Vou colocar aqui só por desencargo de consciência, porque eu disse pro meu amigo Pedro que a massa a gente precisa colocar essa pitada de sal. Continuemos aqui mexendo, ó. Começou a desgrudar da mão, ó. Já tá, ó. Só o filé, ó. O jeito que tá aqui, eu apenas, ó, apertadinha mais uma mexidazinha. Ó. O jeito que tá aqui é só. Pronto, agora a gente coloca ela aqui, do jeito que está. Coloca enrola num pano, né? Deixa numa temperatura ambiente. Aqui no Ceará a gente usa a massa com usa a água, digamos assim, a água morna, né? Porque aqui o clima pede essa água morna. Mas se tiver um clima frio, o ideal é colocar uma água gelada, né? Uma água bem fria, tá bom? Então pronto, olha aí como a nossa massa ficou legal. Show de bola. Vou ficar aqui agora, ó. Vou colocar para descansar, que é 2 horas a gente vai abrir e fazer uma pizza só o filé. É isso aí.